Na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando com 4 situações. Primeira delas, como é que eu faço para copiar uma determinada folha de cálculo, né? Que inclusive eu fiz isso na videoaula anterior, mas não expliquei para vocês como que eu consigo fazer isso no Calc. Depois, como é que eu faço para utilizar a função média junto com a função arred, que é do arredondamento? Imaginem que, num determinado resultado, o meu resultado, quando usado a função média, deu um resultado quebrado. Eu quero que, ao dar esse resultado, ele já gere na mesma fórmula o arredondamento, sem eu criar uma nova linha para essa função. Então, hoje eu vou ensinar como é que dá para fazer isso. E a gente vai também retomar um pouquinho a ideia de referência externa e formatação condicional, que é a ideia de você definir um determinado estilo para uma célula de acordo com o seu resultado. Que isso eu pedi no módulo 2 e expliquei na resolução do exercício através de uma videoaula. Bem, para ilustrar esses tópicos que eu vou falar nessa videoaula, eu imaginei a seguinte situação. Uma empresa que vende equipamentos eletroeletrônicos tem 3 vendedores, né? E ela quer fazer uma tabela que controle a venda média desses vendedores por trimestre, tá? E o que eu fiz aqui? Para me ilustrar esse exemplo, eu vou trabalhar com os conceitos que eu apresentei anteriormente para vocês. Então, como é que eu faço para copiar uma folha de cálculo? Imaginem que o primeiro mês que eu estou considerando é o mês de janeiro. Então, eu criei uma folha de cálculo aqui chamada janeiro e criei a seguinte tabela. Equipamentos, os tipos de equipamentos que são vendidos, os principais, digamos assim, né? Telemóveis, PDA, portáteis, GPS e acessórios. E aí eu trago o nome dos 3 funcionários. João Balata, Jorge Baldo e Nuno Costa. Aqui são nomes fictícios que eu criei. E temos, então, no mês de janeiro, os valores, a quantidade vendida por cada um dos vendedores. Por exemplo, o João Balata, em janeiro, vendeu 2.460 telemóveis. O Jorge Baldo vendeu 3.000 e o Nuno Costa vendeu 700. E assim eu tento descrever com números a ideia para a composição desta planilha. Bem, agora eu quero fazer uma nova planilha para o mês de fevereiro e depois para o mês de março, considerando o primeiro trimestre. Bem, para que eu não tenha que redigitar esta nova, numa nova planilha de cálculo, redigitar a tabela, eu tenho 2 opções. Ou eu seleciono isso aqui, essa planilha copio e colo, como eu já fiz numa videoaula anterior, ou eu clico na aba aqui da minha planilha de cálculo, da folha de cálculo, com o botão direito do mouse e vai abrir várias opções. E eu vou na 4ª opção que diz mover/copiar planilha. O que acontece quando eu clico aqui? O Calc vai fazer a cópia desta folha de cálculo para uma nova folha, considerando os dados presentes na folha que ele está copiando. Então, eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Mover, copiar planilha. Ele vai chamar uma janela que diz o seguinte. Você quer inserir esta nova planilha antes de... Como eu já tenho as planilhas inseridas, eu vou dizer que eu quero inserir antes de fevereiro, tá? Mas se vocês não tivessem essas planilhas, vocês poderiam dizer que vocês iriam inserir, se você está fazendo um documento novo, mover para o final.
Você clica na opção e dá um OK e automaticamente, até eu vou fazer isso para mostrar para vocês, automaticamente ele cria uma nova planilha. Aqui eu fiz errado. Vamos refazer isso, porque eu não fiz a cópia, eu só movi. Mover, copiar. Eu tenho que, vejam bem, é importante que aconteceu isso para mostrar para vocês. Eu simplesmente cliquei na opção com o botão direito, mover, copiar, e disse que eu queria mover para o final. E ele, o que ele fez? Ele pegou a minha folha de cálculo e moveu para o final, mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer uma cópia. Então, nesta opção aqui embaixo, eu tenho que clicar em copiar para que ele faça a cópia. E aí eu digo que ele vai copiar movendo para o final. Eu dou um OK. Vejam, ele criou um novo mês de janeiro com um underline 2, que é uma cópia da primeira folha de cálculo. Janeiro 2, se eu vim aqui no início e clicar em janeiro, eu percebo que ele é uma cópia fiel da planilha janeiro 1. Então, agora eu posso renomeá-la como eu quiser, clicando 2 vezes em cima, né? E coloco, por exemplo, fevereiro. Só que já tenho ali, não é o caso. Mas eu vou cancelar aqui, que é só para demonstrar para vocês como que eu faço para criar uma cópia de uma planilha de cálculo sem ter que digitá-la. Eu vou excluí-la agora, excluir planilha. Deseja realmente excluir? Sim, excluir a minha planilha que eu mostrei para vocês. Bom, mas a ideia, então, para mostrar como é que eu faço para copiar uma folha de cálculo de uma segunda folha de cálculo, quantas folhas de cálculo eu quiser, o Calc permite isso. Basta você clicar com o botão direito em cima, mover, copiar, não esquecendo de clicar na opção embaixo, naquele quadradinho que diz copiar, e dar um OK que ele vai fazer a cópia. Tá. Feito isso, vamos adiante. Então, no mês de janeiro, eu já tenho os dados informados para os meus, os dados de venda, né, de cada vendedor desta empresa. No mês de fevereiro eu também já tenho, e no mês de março eu também tenho. Agora, numa quarta planilha, numa quarta folha de cálculo, eu criei a seguinte tabela: total de vendas do primeiro trimestre, né? Trago novamente as colunas com equipamentos, citando os equipamentos, quais são os vendedores, e aí adiciono uma outra linha que eu chamei de média de vendas, que vai fazer o cálculo para mim médio das vendas dos 3 vendedores. E é importante destacar também que quando eu tenho a soma total das vendas aqui, para mim chegar ao total de quanto o João Balata vendeu nos 3 meses, eu trabalho com a ideia de referência externa. Vejam aqui na fórmula que eu uso, soma, eu estou chamando a planilha de janeiro a célula C3, depois em fevereiro a célula C3 e em março a célula C3, baseado na videoaula anterior que eu mostrei para vocês como que a gente faz para fazer uma referência externa. Então, eu chamo a fórmula, a função, clico na planilha de cálculo que eu quero fazer, e aí escolho, no caso eu escolhi janeiro, fevereiro e março, e vou dar um OK, e ele vai fazer o cálculo para mim, então, no trimestre, quanto cada um dos vendedores vendeu. E eu arrastei, fiz a referência relativa e cheguei ao total de cada equipamento por vendedor. Para a coluna do João Balata, eu fiz uma fórmula com referência externa e referência relativa. Da mesma forma, eu fiz para o João Calado e para o Nuno Costa. Lembrando que para cada coluna eu precisei fazer uma fórmula. E aí, aqui no final, vocês observam que aparece pintado, colorido, a linha
referente às colunas. O que eu quis mostrar aqui para vocês? Que nesta tabela eu consigo fazer a formatação condicional dizendo o seguinte, definindo condições. Que condições foram essas que eu criei? Eu vou abrir o que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Formatar, a opção no menu formatar, formatação condicional. Abre as condições que eu dei. A primeira condição que eu criei, se vocês observarem aqui, foi o seguinte: o valor da célula, se o valor da célula for menor que 3.000, pinte. Aí eu vim em novo estilo e disse que o pano de fundo eu queria vermelho. Ou seja, é um alerta para o vendedor. Se ele não conseguiu vender, atingir uma meta de 3.000 vendas no trimestre, ele tem que estar atento porque ele não está atingindo a meta. A segunda condição é o seguinte: se o valor da célula estiver entre 3.001 e 4.000, ele está no sinal amarelo. Ele está quase chegando perto da meta, que é os 4.000. Desculpa, não é o 3.000 que eu falei antes. Então, a meta desse exercício é: o vendedor tem que atingir mais de 4.000 vendas no trimestre. Se ele atingiu menos de 3.000, sinal vermelho para ele. Se ele atingiu no intervalo de 3.001 e 4.000, alerta que ele está quase chegando a meta que ele tem de 4.000. Se ele passou de 4.000, a terceira condição, se o valor da célula for maior que 4.000, eu atribuí um estilo que ele pinta o quadradinho de verde. Então, esse exemplo eu fiz para vocês para mostrar que eu consigo fazer no Calc inúmeras possibilidades de funções, de condições, de formatações. Então, depende da nossa criatividade para a gente estar explorando essa ferramenta. Uma outra observação que eu quero fazer ainda aqui é que o resultado da média que eu calculei, para calcular a média de cada uma das colunas, eu fiz a função média normal. Mas vocês vão observar que antes da média eu inseri a função arred, igual, sinal de igualdade, chamo a função arred, abro parêntese, defino a função média e o seu intervalo, fecho o parêntese do intervalo da função média e mais uma vez fecho o parêntese que contempla a função arred. Então, quer dizer que eu consigo, dentro de uma mesma fórmula, trabalhar com mais de uma função. Feito isso, o que o Calc faz? Ele, ao fazer o cálculo da média, e se este cálculo der um valor não exato, automaticamente ele já vai fazer o arredondamento, porque eu estou dizendo isso pela função arred. Então, é importante dizer que eu consigo trabalhar com mais de uma função dentro do Calc. Bom, a ideia, pessoal, nesta videoaula, então, era isso. Mostrar para vocês como que dá para você fazer a cópia de uma folha de cálculo para uma nova folha de cálculo, copiando os valores sem ter que digitá-los novamente. Como que eu faço para utilizar a formatação condicional, como que eu reforçar a ideia de referência externa e como que eu trabalho com a função arred junto com a função média. Uma próxima videoaula nós vamos estar trabalhando com novos conceitos dentro da disciplina planilha de cálculos.